Eu sou filho único de uma família aparentemente normal, mas infelizmente meu pai, ele fazia uso de bebida alcoólica e isso trouxe muitos transtornos para mim, para minha mãe. Eu me lembro de que algumas vezes eu tive que sair de casa, ainda muito criança, com a minha mãe, porque meu pai havia bebido muito e havia se tornado violento. E assim foi uma parte da minha infância, não é? E eu cresci tendo esses problemas e esses desafios. Foi nesse ambiente que eu cresci. E dentro desse contexto eu cheguei aos 19 anos transitando entre o espiritismo e o catolicismo e eu me vi alguém que precisava de Deus, de verdade. Ao mesmo tempo que eu, ainda quando criança, frequentava o centro espírita, aos domingos eu ia para a igreja, fazia catequese, primeira comunhão, crisma, e havia uma confusão espiritual. Essa é a grande realidade. Então eu me vi em um momento onde eu me encontrava totalmente perdido. A grande realidade é que eu queria Deus, eu queria encontrar Deus. E nessa busca constante, eu me vi numa situação onde eu não sabia mais o que fazer, não sabia para onde ir, e foi aí que eu conheci uma pessoa. E essa pessoa sou eu. Nós nos conhecemos, eu tinha 17 anos, ele 19. Eu, diferente dele, eu fui criada em um lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais já eram servos de Deus. Mas aos 13 anos, eu me afastei. Apesar de todo o ensinamento, cultos domésticos, eu tive uma formação. Meus pais não foram aqueles pais que nos criaram dentro da igreja, nos ensinando só na igreja. Não. Eles nos fizeram conhecer Jesus dentro de casa. Mas quando eu me afastei, e eu já estava há 4 anos afastada, eu conheci ele, esse homem que transitava, como ele mesmo já disse, entre o catolicismo e a macumbaria. Eu me lembro de uma vez que nós passamos 21 dias sem nos vermos e eu fiquei impaciente, inquietada com aquilo e eu quis saber por quê. Ele estava fazendo um trabalho que chama-se um trabalho de cabeça para que ele pudesse ascender, isto é, crescer ali dentro. Porque, a priori, o plano era que ele fosse um pai de santo. Eu lembro que a minha mãe orava por mim insistentemente. Todos os dias ela me apresentava a Deus. Um dia chegaram para ela e disseram: Irmã Francisca, tem mais jeito não. Agora ela está envolvida com um macumbeiro. Eu lembro que ela me contava que ela dizia: ela pode até estar envolvida, mas o meu Deus, ele vai trazê-la de volta. E um dia, a mão poderosa do meu Deus me alcançou. Depois de 7 anos afastada, 7 anos longe da casa do Pai, 7 anos que eu peregrinei por muitos caminhos. Eu cheguei no fundo do poço, de tentativa de suicídio ao vício, eu vivi. Eu passei por isso tudo, mas um dia a mão poderosa do Senhor estendeu sobre mim e me alcançou. Eu me lembro que eu estava muito angustiado, com vários problemas espirituais, então eu fui buscar ajuda. Buscar ajuda onde a minha família frequentava espiritualmente. Foi quando aquela mulher, que era a líder do terreiro, disse que eu tinha que desenvolver. E aí, um dia eu fui levado até a minha casa e quando cheguei lá, ela sacrificou um animal sobre a minha cabeça, todo o meu corpo ficou envolto em sangue, e aí, quando eu achava que aquele sangue ia tirar, não, simplesmente ela amarrou um lenço na minha cabeça e eu tive que passar 21 dias com aquele sangue na cabeça. Amarraram, então, algumas fitas de couro no meu braço, na minha perna. Tudo isso tinha todo um segredo espiritual, né?
E eu tive que ficar, então, 21 dias dormindo no chão, aos pés de várias imagens e rodeado de velas. E eu me lembro que aquela mulher, ela me dizia assim, olha, não pode deixar essas velas apagarem. Todas as vezes que a vela começar a apagar, você tem que repor as velas e também defumadores. E a grande questão é, cada dia que se passava, a minha vida piorava. Uma parte que me chama muita atenção é que ela me falou que a partir daí, os restos do animal que foi morto sobre a minha cabeça, uma parte ia ser guardado dentro de um vidro fechado, que tinha que ser guardado com bebida alcoólica, e a outra parte tinha que ser colocada dentro de um vaso de barro, que eles chamam de alguidar. E essa mulher me falou, olha, todas as vezes que você quiser fazer um pedido, você deve colocar cachaça aonde estava o sangue e fazer o pedido. Como que se não bastasse, esse período culminou com o período em que eu entrei na aeronáutica. E aí na aeronáutica, depois do meu recrutamento, eu fui trabalhar no Hospital de Força Aérea e quando eu fui trabalhar lá, eu tive contato com um grupo de estudo espírita kardecista. Durante a semana, eu participava de reuniões kardecistas. No final de semana, especificamente na sexta-feira, eu ia para o centro de Macumba, batia tambor a noite inteira e no domingo eu ia para a igreja católica. Então aquela mulher, que era líder daquele terreiro, ela me orientou o seguinte, ó, toda vez que você for fazer um pedido, você se coloca diante tanto do alguidar de barro, quanto dos restos do animal que havia sido morto sobre a minha cabeça. A grande questão é que todas as vezes que eu fazia um pedido, eu nunca era atendido. Eu era um garoto que nunca havia reprovado um ano na escola. Eu era um garoto que tinha notas muito boas, mas absolutamente não consegui ir à frente em nada que eu fazia. Todas as vezes que eu fazia um concurso, na hora que eu saía lá da prova, eu já sabia que eu não tinha conseguido absolutamente nada. Foi aí que eu descobri que eu estava pedindo ao Deus errado. Em 1991, precisamente 24 de fevereiro de 91, eu retornaria à presença do nosso Abba. Em uma noite onde, naquele dia, tudo que o diabo queria era tirar a minha vida. Era um domingo de carnaval. Eu tinha passado os 3 últimos dias enfiada na bebida, procurando preencher o vazio que a ausência de Deus tinha feito na minha vida. E eu não encontrei. E naquela noite, ao chegar em uma rua de lazer, que se chamava antigamente, né? É os famosos pancadões de hoje. Eu fui alvejada com a polícia com arma em punho e a polícia estava correndo atrás de uns bandidos. Então eu fiquei no meio do fogo cruzado. A polícia atirando contra os bandidos atirando contra a polícia e eu ali naquele meio. Imediatamente eu me joguei debaixo de um carro para me guardar daquelas balas naquela noite. Quando eu chego lá embaixo daquele carro, o Espírito de Deus, porque haviam 5 anos que eu não deixava ninguém falar comigo sobre Deus. Eu estava afastada da minha família, eu não falava com pai, eu não falava com mãe, com irmãos, com ninguém. Mas naquele dia, o Espírito Santo de Deus, aquele a quem a minha mãe orava todos os dias, fala comigo debaixo daquele carro e diz: Josilene, se você tivesse morrido hoje, para onde você iria? Eu sabia para onde eu iria. Eu sabia que a minha sentença seria uma só. Eu sabia naquele momento que se eu morresse da forma que eu estava, o céu não seria o meu lugar. Então o Espírito começou a falar ao meu coração: se você tivesse morrido, eu saí dali. A minha única coisa que eu queria era encontrar uma igreja. E eu fui para uma igreja evangélica, pastoreada pelo pastor José Renato. E ali naquela noite, eu rendi a minha vida ao Senhor Jesus. Eu voltei para Jesus naquela noite. Uma alegria indizível, foi algo sobrenatural. Mas quando eu saí da igreja, que eu voltei para casa, eu encontrei com ele.
Foi quando então ela me falou que ela havia retornado para a igreja e que não dava mais para nós continuarmos namorando. E foi um período muito difícil para mim, porque eu a amava muito, não é? E não queria abrir mão. Mas eu abri mão, sabe por quê? Porque eu entendi que aquele relacionamento, da forma que estava, não iria me conduzir a lugar nenhum. Isso foi 24 de fevereiro de 91. E dia 13 de abril do mesmo ano de 91, ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E é incrível, quando eu tive um encontro com Deus, Deus mudou tudo na minha história. Na aeronáutica eu fiquei 4 anos, fiz vários concursos, nunca consegui ir à frente, nunca fui aprovado em nada, não é? Meu nome de guerra era Júlio César. No dia 15 de abril, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus abre uma porta para mim no Corpo de Bombeiros. Deus muda o meu nome de guerra. Agora, meu nome de guerra seria Júlio Silva. A minha história mudou absolutamente. E hoje, depois de 30 anos, eu sou oficial superior do Corpo de Bombeiros. Naquele mesmo ano, nós nos casaríamos em 25 de outubro de 91. Deus mudou radicalmente a história do meu amor. Deus mudou a minha história. Nós tivemos a alegria de batizar a mãe dele, o pai aceitou a Jesus também, a avó. E Deus fez coisas sobrenaturais. Construímos uma linda família, temos 2 filhos, chamados Tamires e Schneider, que são uma bênção, 2 joias na nossa vida. Me formei, que era o meu sonho também. Tenho hoje a minha formação, sou advogada, meu marido é major e somos apóstolos em Terra Prometida. E Deus fez, eu quero dizer para você que Deus faz. Somos apóstolos no Ministério Terra Prometida, temos uma igreja linda. Um ministério abençoado. Tudo isso por quê? Porque aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Deus responde orações. Ele fez no passado e Ele continua fazendo nos dias de hoje. E nós estamos aqui para compartilhar com vocês e dizer para vocês que vale a pena servir esse Deus. Vale a pena entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo.